Boa noite, povo de Deus. Vamos lá. Vamos chamando todo mundo. Olá, Mônica, bem-vinda. Francisca. Vamos entrando para mais uma live com convidados neste dia de Nossa Senhora de Fátima. Eu tentei falar com o Padre Clóvis, mas ele não me respondeu, então eu abri aqui. Vamos acolher quem está também lá no Facebook. E eu acredito que ele vai entrar daqui a pouquinho. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos todos. Alegria, hoje recebemos aqui o querido amigo Padre Clóvis, que vai partilhar um pouquinho também conosco sobre Nossa Senhora. Boa noite, João, Daiane, Francisca. Deus te abençoe, João. Vamos ver se o Padre entra. E aí a gente já chama ele. Eu tentei falar com ele agora há pouco, mas eu não consegui. Mas eu acredito que daqui a pouquinho ele está aqui. Pedir a Deus também essa graça, pedir ao Senhor que nos conceda nesse dia especial, dia de Nossa Senhora de Fátima, né? Que Ele nos conceda também a graça do seu amor, da sua bondade, a graça da sua presença. Então vai chamando, manda esse aviãozinho, ó, você que está no Instagram, manda esse aviãozinho para o pessoal. Você que está no Facebook, marque também aqueles que estão aí com a gente, que você quer que venha rezar, viver esse momento com a gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas, vamos lá, chamando todo mundo, aguardando o Padre Clóvis entrar. Eu não sei se ele já está aí, acho que não, acho que ainda não. Padre Clóvis, se manifeste nesse momento, para que a gente possa te chamar. Que alegria. Boa noite, Cristiane, Renata, Camila. Sejam bem-vindos todos, aqueles que vão entrando nesse dia especial, nesse dia em que o Senhor também nos chama a contemplar em Maria Santíssima, né, a graça da sua presença, a presença do próprio Deus, através de Nossa Senhora, através da Virgem Maria. Então a gente se coloca também a experimentar Deus através de cada situação da nossa vida. Queremos acolher a todos, bem-vindos. Também aqueles que estão aí pelo nosso Facebook, acho que está alinhadinha a imagem. Nós daqui a pouco acolhemos o Padre Clóvis, que vai chegar. Ele não me respondeu agora há pouco no WhatsApp, mas eu acho que está tudo certo sim, porque a gente se falou à tarde, estava tudo certinho. Então daqui a pouco a gente acolhe ele também aqui, vai ser um momento certamente bem bacana da partilha de Deus com Nossa Senhora. Queremos então acolher você que vai chegando, a sua vida, você que entrou, seja aqui no nosso Instagram, seja pelo nosso Facebook. Bem-vindo, bem-vinda nesse dia de Nossa Senhora de Fátima, a Virgem Maria que intercede por nós e pela nossa vida. Celebramos hoje às 11 horas, celebramos também o terço às 18 horas. E agora queremos concluir o seu dia. Olá, Cida, Deus abençoe. Cida Ferreira e Cida Soares Neves também. Temos duas Cidas pedindo a bênção, boa noite. Que alegria. Leila, bem-vindos e bem-vindas. Só falta o Padre Clóvis, gente. Cadê o Padre Clóvis? Ô, Senhor. Muito bem. Muito obrigado, Graciane. Amém, que Nossa Senhora passe à frente, graças a Deus, ela tem intercedido e protegido a gente, então a gente vai se encontrando agora, cada um que chega, cada um que se coloca nesse momento. Cadê o Padre Clóvis, gente? Venha, Padre Clóvis. Deixa eu ver se ele já não está aqui, acho que não. Acho que não. Padre Tiago está aí. Olá, Padre Tiago, sua bênção, já está aí com a gente, depois você podia contar para nós, hein? Qualquer hora bater um papo, contar como é que tem sido essa experiência aí também. Nossa Senhora de Fátima proteja sua vida, amém. Gente, cadê o Padre? Será que ele esqueceu de nós? Eu falei com ele agora há pouco.
Muito bem. Vamos aguardar um momentinho. E que a gente vai chamando alguém. Amém, Padre, boa noite. Ore por minha esposa, Patrícia, sim. Olá, o Padre Tiago tá aí. O Padre Tiago tá morando, ele é daqui de São José. Tá morando lá na Itália, né? Acho que tá próximo a Roma, exatamente. Estudando em Roma. Tá se especializando. Amém, Padre. Muito obrigado. Saudades das nossas conversas, das nossos encontros com a juventude. Maravilha, maravilha. Espero que estejam melhorando as coisas aí e que tudo concorra para o bem, né? Tudo concorra para a graça de Deus. Vamos rezar pela filha da Edna, que tem tido situações de ansiedade. Que Nossa Senhora passe à frente de todos. Sim, tá difícil, mas a gente vai vencer. Vanir, a gente vai vencer. A gente vai vencer com fé em Deus, com fé em Nosso Senhor, com fé em Jesus. Vamos lá, minha gente. Eu acho que eu vou ter que ligar pro padre. Cadê ele? Música calma, calma. Pois é. Padre, reza pela minha família. Padre Clóvis entrou, eu acho. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças. É? Vamos lá, colher. Cadê ele? Olá! Boa Boa noite, noite. Tudo padre. Que bem? alegria. Nós estávamos achando que você tinha nos abandonado. Eu disse, não é possível que ele fez isso, me abandonar aqui. Jamais. Deixei os 10 minutinhos da introdução para que você ficasse à vontade falando com o seu povo, para depois que eu Não, entrasse. você é um Tava, querido. E obrigado desde já, viu, por isso. tava vigiando daqui. Eu, hã? Tava vigiando daqui que passasse esse Pois, tempo para você falar com os posso seus. imaginar, posso imaginar. E aí, como é que vão as coisas aí em Brasília? Depende do que você está perguntando, né? Se for, se for a respeito da pandemia, se for a minha vida, o instituto, enfim. Mas nós estamos vivendo esse misto, né? Na verdade, Uhum, uhum, de tristeza, de uhum, dor, né? Por uhum, causa dessa pandemia, dessa loucura que nós estamos vivendo, mas ao mesmo tempo um tempo de esperança, né? uhum, Porque nessa pandemia nós temos a oportunidade de renovar a nossa esperança em Deus, de fazermos a experiência desse Deus que nos ama, que nos acompanha, não é? Então, é esse sim. misto que nós estamos vivendo, né? Conta um pouquinho, né, também para você se apresentar. Eu falei que você é um padre amigo, né, disse isso, mas também o instituto onde que você faz parte, né? Talvez o pessoal tenha a oportunidade de conhecer também. Outro dia eu lancei uma caixinha de perguntas no Instagram e um rapaz, um jovem que é da paróquia onde eu estava antes, na São Pio X, ele disse assim, padre, o que quer dizer padre religioso? Hum. Aí talvez seja a chance, porque eu acho que ele já está por aqui, seja uma chance de reforçar aquilo que eu respondi também para ele, não é? Você faz parte de um instituto e esse instituto tem um carisma, né? Certamente tem um modo de vida, então também para te apresentar, bom, para quem está aqui no Instagram, no Facebook, a gente também está ao vivo pelo Facebook, então a gente está retransmitindo a live ali no Facebook, né? Vocês são muito E inteligentes, gente. Vocês conseguem fazer a live no Instagram, transmitir no Facebook. Eu não sei é fazer uma inteligência. coisa. Eu sei fazer no Instagram porque só sei isso. Não sei como é que faz. Eu já vou depois, ó, em offline, já vamos perguntar como é que faz esse negócio É aí. só botar um telefone na frente do outro, entendeu? Nada além disso. Ah, Você entendi. aciona a live do quem está olhando no Face. Depois você abre na página, não no meu perfil, mas na página Padre Rodolfo Camarote. Você vai ver, é Aham. o celular projetado. Não fica tão bom quanto aqui no Instagram, mas o pessoal consegue acompanhar bem legal. Ah, Fica bem entendi. legal também. Mas Entendi. é isso, conta para nós como é aí o Instituto, qual é o carinho de vocês. Então, eu sou o Padre Clóvis, sou amigo com muita alegria do Padre Rodolfo. Nos conhecemos nessas voltas da vida, né, que a Igreja, o Espírito Santo nos permite viver e experimentar no encontro da renovação carismática dos padres da renovação carismática em Aparecida, Hum, que foi um encontro muito bom. E faço parte de um instituto
chamado Instituto Divino Mestre, que tem como carisma a formação de formadores. Então, é estudar a Sagrada Escritura, amar a Sagrada Escritura e ensinar as Sagradas Escrituras. Na nossa comunidade, no nosso instituto, existem sacerdotes e irmãos, né? Hoje nós somos cerca de 10 padres, aqui somente eu, e o nosso fundador, que é bispo, e também outros padres espalhados pelo Brasil. E aqui comigo moram 10 jovens, 10 rapazes que estão se preparando para se tornarem sacerdotes e outros para se tornarem irmãos consagrados. E é assim que o nosso instituto funciona, né? Então, é um instituto novo, né? Não é um instituto grande, é um instituto pequeno, mas é um instituto que está aí tentando fazer a vontade de Deus. Que maravilha! E um número grande, né, de vocações. 5 anos de padre, agora eu vou, esse ano, com a graça de Deus, completo 6 anos de sacerdócio. E é isso. Que bom, que bom. Estamos felizes com a sua presença aqui. Vamos pedir o Espírito Santo para nos conduzir nesse momento. O Espírito Santo que nos conduza, nos leve. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. E a gente tem um evangelho hoje muito bonito, né, de Jesus dizendo, olha, eu deixo a paz a vocês, a paz eu vos dou, não se perturbe o seu coração, né, não se deixe perturbar por aquilo que não é bom. E a gente, justamente nesse dia, a gente tem Nossa Senhora de Fátima, que faz muitos pedidos, né, justamente para essa busca. Jesus dizendo, eu sou a videira, vocês são os ramos, né, e o ramo só dá fruto se estiver ligado à videira. E aí a gente quer ouvir um pouco, padre, assim, como é a experiência, o que você acha de importante, né, da gente perceber nesse dia 13 de maio, sobre essa aparição de Nossa Senhora de Fátima, o que te toca diante disso, o que a partir da mensagem, né, desse convite da conversão, do deixar-se encontrar pelo Senhor, que Nossa Senhora propõe ali, a questão do rosário. Então, o que te toca? Eu sei que você é um padre bastante devoto, não que os padres não sejam sempre, mas eu sei que você tem um carinho particular também, e por isso o convite foi feito nesse dia, né? A gente se acompanha nas redes sociais e eu sei também do seu amor por Nossa Senhora e do seu carinho, né? Da sua devoção, da sua busca de transmitir também essa necessidade do amor à Virgem Maria. Então, nessa aparição de Fátima, o que te toca mais, assim, o que te chama a atenção, o que você acha que a gente não deve passar a nossa vida sem perceber a partir da aparição de Fátima? Então, né, acho que a aparição de Fátima, o que me toca mais na aparição de Fátima é tudo. Não tem uma coisa assim que não me toque na aparição de Fátima, porque é uma das aparições que, assim, que para mim, particularmente, fala muito. Talvez porque tenha sido a primeira aparição, a primeira imagem de Nossa Senhora que eu aprendi a amar, a ter devoção, né? Foi Nossa Senhora sob o título de Nossa Senhora de Fátima, mas também pelo contexto, né? Porque Nossa Senhora aparece com a 3 criancinhas, né? Francisco, Jacinta e Lúcia, que são pobres, que são pastores, que na sua tenra idade, né, na sua infância, vão ali cuidar do rebanho dos pais, né, no caso dos pais de Lúcia, que tinham um pouco mais de propriedade. E Nossa Senhora entra na vida dessas crianças e transforma completamente a vida delas, né? E não só a vida das crianças, mas transforma a vida de
todo o mundo a partir dessas crianças, né? Então, eu disse hoje na Santa Missa de meio-dia e 15, também na minha live da Hora da Misericórdia, que faço todos os dias, eu disse a aparição de Fátima, a aparição de Nossa Senhora em Fátima mudou a história da humanidade completamente. E, de fato, mudou a história da humanidade, né? Então, tudo isso me toca muito. O carinho como Nossa Senhora fala com as crianças, a pureza do coração das crianças quando falam com Nossa Senhora, né? Quando, por exemplo, Lúcia tem receio de que seja uma fantasia, de que seja obra do demônio, né? E daí ela pergunta para Nossa Senhora, quem é vós me ser? Né? De onde vem vós me ser? E Nossa Senhora responde, eu venho do céu, com tanto carinho, com tanta ternura. Então, eu acho que uma aparição assim, embora tenha tantos aspectos teológicos profundos e muito fortes, como, por exemplo, a visão do inferno, eu acho que é uma aparição muito tenra, muito cheia da ternura de uma mãe. Nos encanta, né? Essa imagem que você tem aí atrás de você, de Nossa Senhora ladeada pelas três criancinhas, né? Eu tenho aqui, vou virar um pouquinho a câmera para vocês verem. Aqui, as três criancinhas, né? Jacinta, Francisco, lá nós temos já a irmã Lúcia, aqui, cadê? Tá aqui, irmã Lúcia, e aqui o Anjo de Portugal, né? Então, assim, é uma aparição que eu sou encantado, eu sou apaixonado, realmente. Sim. Eu fui batizado na paróquia. Essa ternura de mãe, desculpa cortar você, que essa aparição nos mostra, né? Nossa Senhora como uma mãe que nos ama com amor assim de ternura. Isso eu acho admirável. E a simplicidade, né, de escolher, o desejo de escolher o simples, né, para sempre se encontrar. Acho que é uma característica muito própria, né, das aparições. A gente vê isso em muitos momentos, né, em várias vezes que Nossa Senhora aparece. Isso é uma coisa interessante mesmo, né, que a gente não pode deixar, não pode deixar despercebido, né. E de verdade, eu penso que a gente, olhando a história da aparição, a gente compreende justamente o amor de Deus na simplicidade, o amor de Deus feito com tanta simplicidade, né, capaz, inclusive, de nos encontrar ali diante também da nossa própria simplicidade, diante também da nossa própria miséria, né? Então, quando Nossa Senhora escolhe aparecer para esses pequenos, essas crianças, não só pequenos na idade, mas pequenos na simplicidade, né, está dando também um sinal com isso, né? Claro, claro. Porque foi isso que atraiu o olhar de Deus para a Virgem Maria, né? A gente pensa assim, o que chamou a atenção de Deus? Né? O que chamou a atenção de Deus? Tinha tantas mulheres naquela época. O que chamou a atenção de Deus? Né? Claro, primeiro, Maria tinha sido predestinada, foi escolhida desde sempre para ser a mãe de Salvador, mas qual é a grande característica da Virgem Maria que atrai o olhar de Deus? Ela mesma diz no Cântico do Magnificat, ele olhou para a humildade de sua serva, né? Para a pequenez de sua serva. Então, Maria procura pessoas iguais. Procura pessoas iguais. Hoje, no Diário de Santa Faustina, nós rezamos com uma amiga nossa e ela pegou um trecho justamente que Nossa Senhora dizia isso, que ela queria ser nossa mãe especialíssima e que nós fôssemos os seus filhos especialíssimos. E que para isso nós devíamos pedir a Deus humildade. Nossa Senhora dizia humildade, humildade e mais humildade. Mais humildade. Então, depois, pureza e amor a Deus. Veja, ela enfatiza 3 vezes a humildade. Por quê? Porque ela é toda humilde. Ela é a mais humilde das servas do Senhor. A humildade atraiu os olhares de Deus para a Virgem Maria, né? Então, se nós queremos atrair o olhar de Deus para a nossa vida, se nós queremos atrair o coração de Nossa Senhora para a nossa vida, então nós precisamos imitá-la na humildade, né? Humildade, humildade e mais humildade. Por isso ela procura os pequeninos, as criancinhas que são pequenas, mas são humildes, né? Humildes. E essa capacidade da criança escutar e acolher também, né? Por mais rebelde que possa ser essa criança, acho que a capacidade que a gente tem que entender e aceitar e acolher para nós, né? O que a gente chama, inclusive, de humildade, né? No sentido de
ter condições de ouvir e acolher aquilo como uma verdade, né? A velha história da criança que olha quem ela admira e a pessoa pode até pedir algo ruim para ela e ela confia porque aquela palavra tem força para ela, né? Então, quando a gente ouve humildade, 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 essa necessidade que a gente precisa ter de acolher, né, aquilo que Deus quer, no sentido muito claro, né, como uma verdade da nossa vida, como uma verdade para o nosso caminho, né? Então, interessante isso, né? 3 vezes a humildade para depois dar o seguinte passo, né? Isso é bonito. Que bom. É porque, assim, Agora, nós estamos num mundo que as aparências falam muito mais, né? Então, por exemplo, se uhum, você não é visto, você não é lembrado, né? Tem aquela uhum, máxima. Então, as pessoas querem ter muito dinheiro, querem ter muitas posses, querem ter muitos diplomas, seguidores, né? e desde pequenas, desde pequenininhas, desde miúdas, tanto para usar como se fala em Portugal, né? Desde miúdas, elas vão aprendendo também a serem assim. Os pais Uhum, cobram das crianças, sobretudo no nosso tempo, um esforço quase sobre-humano para que elas estudem. Eu trabalhei numa escola e eu ficava assim sempre muito chocado quando eu via que as crianças, por exemplo, não participavam da catequese porque a catequese é no domingo. E daí, no domingo, minha mãe me leva para o esporte, para o futebol, para não sei o quê, para o iate, para não sei aonde, para não sei aonde. Quer dizer, eles ocupam, durante a semana nem pensar. Porque durante a semana tem a escola, tem o inglês, tem o francês, tem judô, tem não sei o quê. As crianças são tão ocupadas para terem, sugadas, né? para almejarem o primeiro lugar, que Nossa Uhum, Senhora dizer para aquelas 3 criancinhas humildade, humildade, humildade. Quer dizer, para as 3 criancinhas não, no caso para Santa Faustina, né? Humildade, humildade, parece uma coisa do outro mundo. Porque você não diz uhum, hoje para uma criança, meu filho, seja humilde. Não, a gente, é, você tem que mostrar que você sabe, você tem que ser o é. primeiro da escola, você tem que ter a 10 na escola. Então a gente vai educando as crianças a serem o contrário da humildade. Né? Na verdade, a gente quer educar para ser vencedor da pior forma ou com a pior interpretação dessa palavra, né? Porque quando a gente diz humildade, 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 a gente também está dizendo seja o vencedor, mas sobre uma outra ótica completamente diferente, né? Então é Sim. interessante porque isso é fato, né? A gente está sempre se provocando, né? Acordo já sabendo como é que eu posso render mais, o que que eu posso fazer melhor do que você. Então, se o padre Clóvis fez isso, o que é que eu vou fazer hoje para chamar mais atenção, né? Então, Uhum. se o fulano fez isso, o que é que eu vou fazer para poder ser mais atraente no sentido de me expor e aparecer mais? Então, é um perigo, né? E aí você ouve alguém que aparece dizendo tenha humildade 3 vezes para depois dar um outro passo. É um nadar contra a maré, né? E que ela é a humilde, né? Ela não só manda, não só pede humildade, mas ela é a humilde. Isso é fantástico. Por exemplo, assim, você, mais do que eu, você tem mais contato com os padres, assim, famosos, né? Você tá na televisão, você tem programa e tudo mais, você encontra lá o Dacildes, que não é padre, mas você quer que você tá mais próximo, né? Hum. E não é verdade como nos entristece encontrarmos, por exemplo, o padre Rodolfo, que a gente admira, que a gente ama, e de repente o padre Rodolfo é arrogante, é metido, É. destrata as pessoas. Não é um contra-testemunho? Mas isso existe? Não, será? Não, eu acho que não existe, não. Acho que com o exemplo que eu dei, não existe, de fato, né? O padre Não, é Rodolfo, pelo menos, eu lamentável, não é conhecia lamentável. assim, né? É Só que, lamentável. assim, é uma contradição, né? Então, Nossa É. Senhora, ela não só pede humildade, como aquele apresentador do programa ou como o padre que está na missa falando de Uhum, humildade e caridade, uhum, mas que nunca uhum, viveu isso, né? Ela fala de humildade porque, em primeiro lugar, ela é a humilde. Veja o uhum, Evangelho, São Lucas. Nossa Senhora acabou de ter a visita do anjo Gabriel, e nós sabemos muito bem que o anjo Gabriel não veio trazer flores para Nossa Senhora, somente, uhum, né? O anjo Gabriel veio trazer o Verbo de Deus. A uhum, mulher recebeu, a partir daquele momento, o título de rainha, porque ela ficou grávida do rei.
Ela Uhum. poderia simplesmente ter sentado num trono e ter dito, agora sirvam-me. Não é assim? E É. não. Ela corre para a casa da prima dela apressadamente. O Evangelho usa essa palavra apressadamente. Ela vai servir a prima Isabel. Servir. Uhum. Isso é o exemplo de que Nossa Senhora não fala somente de humildade. Ela é a toda humilde. Né? Ela é Uhum. humilde. Então, ela, mais do que ninguém, pode nos pedir isso. E se nós quisermos ser filhos amados, queridos, prediletos, perfeitíssimos, todos os adjetivos que você quiser usar aí, nós precisamos começar a imitar Nossa Senhora, principalmente a partir da humildade. A partir dali. Começar por ali. É entender, né? Acho que entender esse chamado de Deus, não para uma parte, né? Porque quando você diz isso, né? Se o Padre Rodolfo vai para a TV e ali quando a câmera está ligada, quando ele está numa live com o Padre Clóvis, ele é uma pessoa e fora dali ele é absolutamente outra pessoa, significa que a gente não entendeu que esse chamado não é para um pedaço da gente, né? O Uhum. que Deus revela não revela uma parte de nós, então não é só para quando eu estou com você, quando eu estou na frente daqui de uma câmera, ou quando alguém está me vendo, ou quando eu estou na missa, né? Mas é quando eu estou no mercado, eu vou numa fila, eu não, né, eu não desrespeito, eu não passo por cima de alguém, né? É perceber o chamado como um chamado para tudo, né? Acho que essa é uma segunda questão que eu queria Integral. que você partilhasse, né? Sobre o que aprendemos com Nossa Senhora, acho que é muito isso, né? Perceber que o chamado de Deus é feito para o todo da nossa vida, né? Não é uma parte só. Não é só quando eu estou na igreja, aquelas histórias que a gente muitas vezes ouve, né? É, vocês conhecem fulano na igreja, mas lá na nossa rua ele é o demônio feito pessoa, né? É um horror isso, né? Depois a pessoa ainda se justifica, eu não vou na igreja porque fulano que é da igreja, que é o padre, pode ser também, né? Sei lá, é assim, assim, assim lá pra gente. Então, isso é lamentável, né? Porque a gente tem que entender, e acho que a gente aprende isso com Nossa Senhora. O chamado é para o todo da nossa vida. Quando você cita isso, eu gosto muito de frisar também essa parte. Ela não foi só, ela foi apressadamente, né? A necessidade de fazer-se dom, de doar-se, né? De colocar-se à disposição. Isso é um ensinamento para a gente, né? Então, quando Deus nos dá um dom, né? Esse dom a gente perceber que ele não é para nós, ele é para o outro, inclusive. E ele faz sentido estar em nós quando ele está para o outro, né? E Nossa Exatamente. Senhora fez isso, né? Exatamente. Não sei se eu E estou nisso, falando bobagem, não, mas acho que é isso que não, eu... de forma alguma, né? Pelo amor de Deus. E assim, e nisso que você acabou de falar, os pastorinhos nos ensinam também, não é? Porque nós Uhum. encontramos, por exemplo, eu tenho aqui, eu gosto demais dessa menina, viu? A Jacintinha, né? Ela tá com a carinha abusada, né? Eu gosto mais dela. O Francisquinho, eu fico brincando de boneco com os dois, né? O Francisquinho e a Jacinta, né? O Francisquinho, ele é muito docinho, sabe? Assim, ele é aquele menino dócil, apaixonado por Jesus, que fica ali passivo numa oração tão bonita, Francisquinho. A história dele é muito bonita. Morreu tão novinho, né? Mas a Jacintinha, ela só aparece com cara de brava, né? Ela tem uma cara de brava. E eu gosto muito dela porque eu me identifico com ela, porque dizem que eu também tenho uma cara de bravo, né? Mas Ah, eu assim, também. essas Então eu tô mais crianças, para ela também, porque me dizem isso, que eu tenho cara de brava. essas crianças nos ensinam assim como de fato o dom que Deus nos dá, porque tudo que nós temos é dom de Deus. Uhum. Claro, não significa dizer que eu não me esforço para conseguir alguma coisa, por exemplo, né? Tipo, eu estou aprendendo a tocar violão. Não é que Deus vai colocar, baixar o Espírito Santo em mim e eu vou aprender a tocar violão sem o mínimo esforço. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que aprender, eu tenho que passar horas testando, estudando para poder aprender. Então, isso é o meu esforço. Mas tudo que nós temos por dom de Deus, por graça de Deus. Né? Porque Deus nos Uhum. permite. Então, se tudo é por graça de Deus, e essas crianças, muito mais do que nós, podem nos dizer isso, porque elas tiveram o dom que eu não tive, que eu imagino que o Senhor também não teve, de ver Nossa Senhora, né? Mas elas se colocam totalmente a serviço dos outros.
né? Então começa um serviço mesmo de intercessão. Jacinta, Francisco, Lúcia, as pessoas da cidade, as pessoas de Portugal, as pessoas do mundo começam a pedir a elas: reza para mim, pede a Nossa Senhora pela minha filha. E é bonito isso que Lúcia vai em uma das aparições e diz a Nossa Senhora: Nossa Senhora, a senhora pode curar os doentes? E Nossa Senhora responde: a uns sim, a outros não, né? E ela diz: mas por quê, né? Porque uns rezam, uns pedem, e outros não pedem, outros não rezam, né? Mas aí Lúcia começa a fazer justamente o papel da intercessora. Nossa Senhora, cura fulano. Nossa Senhora, reza pelo... abençoa o ciclano. Então, eu acho isso assim fantástico, porque mesmo elas sendo tão pequenininhas, elas entenderam que o dom que tem, que o dom que Deus concedeu a elas de ver a Mãe de Deus como nós gostaríamos de ver, né, foi dada a elas em serviço das pessoas, a proveito dos outros, né, e não para que elas se achassem melhores do que as outras. E aí, padre, se o senhor me permite, é a grande diferença das verdadeiras aparições de Nossa Senhora e das falsas aparições de Nossa Senhora. Porque hoje em dia tem muita gente vendo Nossa Senhora por aí afora, né? Só que aí, você vê, as 3 criancinhas viram Nossa Senhora e não fizeram em momento algum a autopromoção da imagem. Elas não pediram dinheiro, elas não procuraram likes no Instagram, elas não procuraram fama, muito pelo contrário. Elas diminuíram de tal forma que a vida delas foi se apagando como uma velhinha consumida no altar. As falsas aparições que nós vemos hoje, de tantas pessoas que dizem aí, vê Nossa Senhora, revelações, etc. Não que não existam, existem. Mas eu digo assim, do que nós vemos hoje, é que as pessoas, quando dizem ver Nossa Senhora, vão no programa da Xuxa, vão na televisão fazer promoção da imagem, vendem livros e vão aumentando o seu patrimônio, completamente diferente das crianças de Fátima, completamente diferente das aparições de Lourdes, por exemplo, e de outras aparições verdadeiras, né? Então, é esse colocar-se a serviço do outro que mostra também essa autenticidade das aparições. Quando Nossa Senhora aparece, mas não é ela que aparece, né? Acho que esse é um indício já muito concreto, né? Porque também não é que ela aparece a qualquer pessoa. Eu penso que ela sabe a quem também está aparecendo, a quem está se revelando, né? Assim como Deus soube escolher a Virgem Maria, ela também sabe a quem vai aparecer, né? De maneira diversa, né? Normalmente, como Guadalupe, né? Como Lourdes, como Fátima, a gente vê a experiência de pessoas que não se promoveram, mas mostraram o rosto de Maria, né? Isso é uma questão muito legal, muito bacana. Só um parêntese, padre. Estão dizendo aqui que nós não temos cara de bravo, nem eu nem você, porque eu disse que eu também, né? Eu acho que eles precisam conviver com a gente em alguns momentos para definir melhor isso, né? Pois é. Não, mas olha, uma coisa, eu não sei se você já respondeu isso, certamente que sim, né? Mesmo antes de ser padre, acredito, alguém já deve ter aparecido, ou outros querendo dizer a falta de necessidade de rezar a Nossa Senhora. Aquelas pessoas que se aproximam da gente e dizem assim, por que eu preciso rezar para a Virgem Maria? Primeiro, eu preciso rezar a Virgem Maria. Depois, por que eu preciso rezar a Virgem Maria se Deus é que faz e não é ela, né? E aí, esses dias mesmo também surgiu isso. Por que pedir para Nossa Senhora se é Deus que faz, né? Se ela não tem autoridade para fazer, coisas desse tipo que a gente escuta, que a pergunta não está sem razão, né? Mas às vezes vem com ar de tentar provar o demérito dela, né? Dizer, larga ela, porque quem faz é Deus, e a gente nem acha que é questionamento. É o quê? Aqui, ó. Padre Clóvis é mais bravo. Ah, não sei, viu? Eu não sei. Aí a Camila, que me conhece, está dizendo assim, mesmo nos momentos mais bravos, o senhor não é tão bravo assim, Padre Rodolfo. Ai, Então, eu ganhei super bravo. eu acho que a gente vai bloquear os comentários para ficar em paz. Grazi, me defenda, Grazi. Grazi entrou aí, me defenda, Senhor. Grazi.
Ai, ela Olha, a responde de vez em gente, quando. só uma coisa, a gente vou fazer essa pergunta para o Padre Clóvis, e aí depois a gente vai abrir os minutinhos para pergunta. Eu vi que já estão surgindo algumas perguntas, então só para o povo saber, depois quem está no Facebook e quem está aqui no Instagram também pode mandar sua pergunta, a gente vai deixar uns minutinhos antes da bênção do Padre Clóvis. A gente vai então também abrir um espaço aqui para as nossas perguntas, tá bom? Mas a minha pergunta é, Padre, por que que eu preciso ou devo falar com Nossa Senhora se eu posso levar tudo a Jesus imediatamente? Então, isso é muito interessante, né? Porque essa confusão não foi colocada na nossa cabeça naturalmente, né? Ela é colocada na nossa cabeça pelos protestantes, né? Os protestantes criaram essa ideia de Cristo como intercessor, o único intercessor, e, portanto, Nossa Senhora não seria intercessora. O que é verdade, Cristo é o intercessor entre Deus e os homens, né? Só que Cristo escolheu Maria como intercessora entre nós e ele. Isso é uma coisa que a gente vai ter que depois perguntar a Jesus por que ele quis isso, né? Por que ele permitiu isso. Mas aí alguns santos nos ajudam a compreender. E um deles, certamente, é São Luís Grion Maria de Montfort, né? Qual é a maior graça que a humanidade recebeu? A maior graça de todas as graças é Jesus Cristo, a salvação. E por meio de quem essa salvação chegou até nós homens? Por meio de Maria. Deus poderia ter mandado Jesus diretamente do céu, sem passar por uma mediação humana? Poderia, poderia. Ele pode tudo. Então, simplesmente, um belo dia de Natal, Jesus poderia ter descido do céu e aparecido na manjedoura. Né? Poderia, porque Deus pode tudo. Mas Deus quis. Isso é fantástico. Né? Porque Deus quis precisar de Maria. Deus quis precisar da mediação de Nossa Senhora para que Jesus nascesse no nosso meio. Da mesma forma, então, São Luís diz, Deus quer que todas as graças cheguem até nós pelas mãos de Maria. E São Luís diz, Deus juntou todas as águas e chamou-as de mar. Deus juntou todas as graças e chamou-as de Maria. Então, Maria é a dispenseira das graças de Deus. Não porque ela seja deusa, ela não é deusa, mas porque a maior graça de todas as graças, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, veio por meio de Maria. E é também, São Luís Grion Maria Grion de Montfort diz, é também por meio de Maria que Jesus Cristo voltará na sua vinda derradeira. Por isso Nossa Senhora diz a Lúcia, numa das aparições tardias, se não me engano, em 1937, posso estar equivocado, na Espanha, Nossa Senhora diz a Lúcia, por fim, o meu imaculado coração triunfará. Então, resumindo, agora falei primeiro da questão da teologia, agora falar da questão mais humana. Nós temos um caminho imenso para percorrermos, certo? Então, não sei, a gente quer chegar em Aparecida do Norte, né, lá na Basílica, e a gente está lá naquele hotel, a gente tem que dar uma volta imensa para entrar por aquela porta lá. Então, o caminho é mais distante. Né? Só que eis que Deus nos coloca uma escada. A escada de Jacó. Jacó sonha com uma escada e vê o filho do homem descer por essa escada. Essa escada é Maria. É o caminho abreviado para chegar a Deus. Então a gente tem a Basílica Grande, a Basílica Pequena. E nós temos aquele, como é que chama aquele caminho que tem lá dentro? Passarela. A passarela. Né? Então você pode, se você quiser, você pode ir caminhando a pé pelo caminho normal. Mais longo. Mais longo. Mas se você é como eu, alguém fraco, então vai pela passarela que é mais seguro e é mais rápido, né? Então nós podemos ir pelo caminho. Você vai receber as graças do mesmo jeito. Olha, um protestante que ora a Deus. Pensando nessa sua analogia interessante, porque eu nunca tinha pensado nisso, né, com relação à Basílica, mas se você pensa, fazendo essa analogia, né, e pensando sobre o que você falou, quando a gente vai pela rua lá embaixo, é muito mais perigoso.
que você pode ser Exato. atropelado, você pode levar uma buzina na cara, você pode atravessar fora do lugar, levar uma multa, sei lá. E quando você vai para a passarela, interessante, gostei muito dessa sua analogia. Quando você vai pela passarela, e acho que é isso que representa a Nossa Senhora para a gente, não tem como errar e você não precisa parar, né? Você vai num caminho contínuo, seguro, e chega Exato. aonde você precisa chegar, né? Interessante. Gostei Exatamente. da sua analogia. Então, assim, um protestante, por exemplo, que diz, eu não quero passar pela mediação de Maria, eu quero ir diretamente a Deus. Ela pode ir, certo? Então, ela vai rezar, ele vai orar, ele vai cumprir os mandamentos, ele vai se esforçar, ele vai fazer todo esse caminho e ele vai chegar lá em Deus, né? Por um caminho bem mais longo. Pode, inclusive, como você muito bem alertou, pode, inclusive, se perder pelo caminho, pode, inclusive, ser assaltado pelo caminho, pode, Que é inclusive, ser atropelado, né? atropelado pelo caminho. Mas é um Pode risco que a pessoa, morrer antes de chegar no caminho, né? claro, é um risco que a É. pessoa pode procurar. Uhum, Agora, uhum, os santos acharam um caminho mais fácil, que é essa passarela. uhum. Que te leva seguro, no caminho mais rápido e mais seguro, que é Maria. E por que Nossa Senhora é esse caminho mais fácil? E por que Nossa Senhora é esse caminho seguro? Porque foi por ela, por esse caminho, que Cristo veio até Isso, velho. nós. Quem Uhum. inaugurou esse caminho não fui eu, não. Quem inaugurou esse caminho não foi o Papa, não. Quem inaugurou esse caminho foi Cristo. Agora, se Cristo inaugurou esse caminho, se Cristo santificou esse caminho, quem sou eu para não usá-lo? Quem sou eu para não andar Uhum. através dele? Não é? Uhum. É É. burrice. Me perdoe, mas é burrice. E é isso, né? Se o próprio Deus escolheu passar por esse caminho, por que que a gente vai ignorar isso, né? Por que que a Claro. gente não vai desejar esse caminho, né? Essa analogia que você fez é perfeita e em alguns momentos eu vou roubá-la para explicar também, tá? Use à É vontade, porque perfeito isso, foi do né? Espírito Santo, Porque porque eu nunca fiz a essa gente analogia antes. Nunca fiz essa é analogia antes. interessante, eu gostei muito porque você pode chegar no lugar do mesmo jeito, como pode não chegar. A garantia de ter Nossa Senhora cuidando é que ela vai fazer você chegar como você precisa e no tempo que você precisa chegar, né? Isso é muito interessante. E segurança, né? E é como se já não existissem obstáculos, né? Entre Hum. o lugar onde você está e aquilo que você quer alcançar, né? Então, isso é E, bonito, que e, e maravilha. ainda tem uma outra coisa maravilhosa no caminho que só sabe quem já foi em Aparecida e já fez, né? Sim. A Ah, vista. A à vista vista. é fabulosa. Ah, Quando nós andamos por Maria, quando nós vamos a de Jesus por Maria, então nós vamos encontrar na Bela Vista, que são os santos. Os santos que já andaram por esse caminho, que já chegaram lá. Então a gente vê essa multidão de santos que foram por esse caminho seguro e que chegaram em Deus, né? Então nós não podemos pegar esses 2000 anos de caminho cheio de santos e trocar por 500 anos de alguém que a gente nem sabe se chegou lá ainda, né? Então Maria é o caminho seguro, é a escada, é a porta. Ela não é o uhum, paraíso. Maria não é o uhum. paraíso. Nós Não é o católicos nunca destino, né? dissemos isso. Nós É. nunca dissemos isso. Né? Ah, Só quem não é católico que tem essa confusão, porque eu como padre, eu sei que o senhor como padre, e o Papa, e o magistério, nós nunca dissemos Nossa Senhora é o paraíso, Nossa Senhora é o lugar onde nós temos que chegar, Nossa Senhora é a nossa salvação. Não, Nossa uhum. Senhora é o caminho que nos leva ao paraíso. Nossa Senhora é a porta do céu. Ninguém chega na porta e para na porta e diz, pronto, cheguei. Você não chega na É. sua casa, na porta e diz, se encosta lá e diz, ah, que bom que cheguei em casa. Não, você está na Sobretudo se a porta. porta está aberta, né? Sobretudo se a porta Claro, está aberta. claro. Então Nossa Senhora é essa Agora, porta aberta que nos convida para entrar no paraíso. Ela uhum, nos leva ao paraíso, né? uhum, E como mãe, ela não quer deixar nenhum dos seus filhos para trás. Isso também uhum, é fabuloso, né? Nossa Senhora nos uhum. arrasta para Jesus Cristo. Ah, bonito, que bonito. Padre, uma coisa aqui, o perfil All's Face, eu não sei exatamente o nome da pessoa. Eu acho que em algum momento dos comentários ele disse que é protestante, mas ele escreveu assim: mas acho que Nossa Senhora está tentando me pescar
do protestantismo pro catolicismo. Como ele poderia perceber isso? Procure ler a Sagrada Escritura, mas saber que a Sagrada Escritura não parou, não acabou no livro do Apocalipse, né? Nós temos a Sagrada Escritura, mas depois que São João Evangelista morreu, né, São João que escreveu o Apocalipse, surgiram outros cristãos. É o que nós chamamos de patrística, a patrologia. Além da Bíblia, nós temos ali, pelo menos antes de Lutero, nós temos pelo menos 1.500 anos de pessoas que falaram sobre Nossa Senhora. Você vê, o primeiro livro litúrgico da igreja, que é a Didache, foi escrito no ano 100. Já fala sobre a Eucaristia, por exemplo. A oração mais antiga de Nossa Senhora é do século II. Né? Então, o anjo Gabriel saúda Nossa Senhora como plena de graça. Né? Plena de graça. O que é pleno de graça? É repleta da graça. Ou seja, em Maria não existe espaço para mais nada a não ser Deus. Deus, ela é o templo de Deus, porque nela habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, eu nem diria para essa pessoa que eu não sei quem é, olha, vem ser católico. Eu não digo isso para você. Eu digo assim, leia a Sagrada Escritura, mas veja que depois da Sagrada Escritura, nós temos ainda tanto texto, tanto magistério, tantos livros que foram escritos, que explicam belíssimamente e profundamente aquilo que está na Sagrada Escritura. Para você ter ideia, essa pessoa que eu não sei quem a Bíblia, a nossa Bíblia, ela só foi compilada, de fato, no século IV, por um homem chamado Tertuliano, que, por sinal, é católico. Né? Então, tem que ler, né? Tem que ler. Se você é protestante e você é feliz como protestante, continue no protestantismo. Às vezes tem pessoas que são protestantes culturais. É diferente do protestante pentecostal, por exemplo. O protestante cultural, ele é inteligente. Ele está ali naquela religião, por exemplo, na luterana, anglicana, etc. Porque vem de família e está ali, nasceu ali, cresceu ali. E ele não perde tempo, por exemplo, dizendo Nossa Senhora não é a mãe de Jesus Cristo. Porque, por exemplo, o protestante cultural, inteligente, ele sabe que na igreja luterana, que foi fundada por Lutero, existem congregações religiosas consagradas a Maria. A Maria, Né? Se o protestante cultural, veja, não estou falando do protestante pós-moderno, não, o neopentecostal, eu estou falando do cultural. Se ele for realmente inteligente, ele for na Alemanha, o berço do protestantismo, ele vai encontrar igrejas fantásticas com imagens de Nossa Senhora, com imagens de São Miguel, com pia batismal, com altar. Então é uma coisa realmente assim muito bonita, diferente do protestantismo que só é agressivo, sabe? Tem um protestantismo que só quer agredir, como também existe um catolicismo assim, aquele católico que acha que é melhor do que os outros e sai agredindo todo mundo, né? Então, nenhum nem outro. A gente tem que ter convicção da nossa fé. Agora, para você que é protestante e quer conhecer mais a beleza da Igreja Católica, por exemplo, tirando de lado todas essas acusações rasteiras e baixas que algumas pessoas dizem, que é a besta, que é não sei o quê, que é não sei o quê, então eu recomendo, pega a Bíblia, a sua Bíblia, de João de Ferreira de Almeida, pega ela e junto dela lê também os primeiros discípulos dos apóstolos, que são os pais da igreja, a patrística, Santo Agostinho, Santo Irineu, São Policarpo, tem tantos santos, né? Então, lê essa gama de você possivelmente não vai conseguir ler tudo, né? Mas Santo Inácio de Antioquia, São Clemente, tem tantos ensinamentos que você vai ver que realmente quem está seguindo o catolicismo está no caminho certo também, né? Diria estar no caminho certo. Então, para tirar o preconceito de quem diz assim, padre, você vai para o inferno porque você é católico, né? Então, leia
o magistério, leia os ensinamentos dos primeiros padres, leia a Bíblia, e você vai ver a riqueza que é realmente ler os dois juntos, né? A Bíblia e o magistério. Padre, a gente tem 10 minutos. Vamos tentar alguma pergunta. A hora voou, né? Sinal que foi muito bom, porque a hora voou. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu vou dar uma olhadinha aqui também no Facebook, se alguém perguntou alguma coisa. Alguém tinha perguntado aí se a aparição de Medjugorje foi aprovada pela igreja. Ainda não foi, né? Ainda não foi. Mas também não desfoi. Ela não foi aprovada, né? Não foi confirmada. Por quê? Porque ainda não acabaram as aparições. Existe um grupo de teólogos, inclusive um cardeal, que eu estive em Medjugorje há 2 anos atrás, eu acho, e quando lá estive, tinha um cardeal hospedado lá em Medjugorje, acompanhando de perto as aparições, né? Então, é um processo, ainda não está concluído, nós esperamos realmente que se conclua, mas nós temos algumas coisas bonitas que já foram ditas, por exemplo, do Papa João Paulo II, nosso querido Santo Padre. São João Paulo II dizia, se eu não fosse Papa, eu estaria em Medjugorje confessando, né? Então, o Santo Padre... Depois, tem um outro texto que a vidente, se não me engano... Ai, gente, qual é o nome dela? Miriana, acho que é Miriana. Ela escreveu um livrozinho grande, não é Miriana, não é a outra, eu esqueci agora o nome dela, enfim. Ela é uma loira, esqueci o nome dela, fugiu o nome dela completamente. Ela escreveu no livro que um dia ela teve contato com o João Paulo II. Eles foram a Roma e o bispo que levou disse para o Papa João Paulo II, Santo Padre, essa daqui é uma das videntes de Medjugorje. E o Papa quis falar com ela. E eles foram juntos para um lugar. E nessa conversa que eles tiveram, que ela também não falou todos os detalhes da conversa, uma das coisas que o Papa falou foi: eu tinha pedido à Nossa Senhora que urgentemente ela nos desse um sinal para conter o avanço do comunismo na Europa do Leste. E o sinal e a resposta que Nossa Senhora deu foram essas aparições. Né? Então, o São João Paulo II acreditava piamente nas aparições de Medjugorje. Né? O Papa Francisco parece que não acredita muito, né? Mas não é dogma de fé, ninguém é obrigado a acreditar, né? Como também ninguém é obrigado a acreditar em Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora de Lourdes. Não é um dogma de fé, né? Eu acredito. Eu já estive lá, eu tive experiências assim, de uma paz... Essa imagem eu trouxe de lá, essa imagem aqui, e ela é um pouco grande, e eu vim o caminho todo, eu passei por não sei quantos aeroportos, e eu dizia assim: Nossa Senhora, faz com que ninguém veja essa imagem, porque eu fui com a imagem na mão. Né? Faz com que ninguém veja essa imagem, porque não vão deixar eu entrar com essa imagem. E eu cheguei aqui em casa tranquilamente, e não fui parado em nenhum lugar, graças a Deus. Então, assim, eu vivi experiências realmente muito bonitas lá em Medjugorje, eu acredito. Né? Fátima, então, nem se fala, né? Mas a pergunta não foi Fátima, né? Só uma outra coisa, você falou dos padres da patrística e tudo, aí acho que o Paulo tá com alguma dúvida assim, mas, espera aí, que ele mandou 2 perguntas. Ele perguntou assim, mas o Apocalipse não é o último livro da Bíblia? Eu não estou achando aqui. Aí ele falou assim, escreveram mais alguma coisa depois? Existe algum outro livro depois do Apocalipse? Mas talvez só fazer essa distinção do que os padres escreveram. Não, o último livro da Bíblia, a revelação se acaba com São João. A revelação, eu recomendo, se alguém quiser aprender mais sobre esse tema, ler a Dei Verbum. É um livro que você encontra na internet, no site do Vaticano, Dei Verbum, que fala sobre a Sagrada Escritura. Então, a revelação, ou seja, Deus que se revela aos homens, acabou com São João Evangelista, com o livro do Apocalipse. A Bíblia se fecha do Gênesis ao Apocalipse. Aqui não existe nada mais escrito depois do Apocalipse que entre como cânone da Sagrada Escritura. O que não significa dizer que Deus agora se calou, né?
Então, depois do Apocalipse, nós temos, sim, outros livros, muitos outros livros que foram escritos, mas que não entram Uhum. no cânone da Sagrada Escritura. E quando Uhum. nós estudamos teologia, por exemplo, nós padres estudamos teologia, nós geralmente estudamos qualquer assunto que se estuda, por exemplo, a Eucaristia. Eucaristia. Você pega Antigo Testamento, você pega Novo Testamento, você vai, e depois do Novo Testamento você vem os padres da igreja, o magistério dos papas, os concílios, até chegar no Concílio Vaticano II. Então existe um É, caminho, né? é importante citar, né, que esses que você citou escreveram, inclusive, a partir da palavra de Deus, né? Sim. São respostas que eles foram encontrando para a vida da igreja, das comunidades, deles próprios, o caminho de santidade, a partir da palavra de Deus, né? Então, não se tratam de outros livros da Bíblia, mas são escritos preciosos Isso. que a igreja sempre recorre a partir da experiência das comunidades, do povo de Deus e da palavra de Deus, sobretudo, né? É É, só porque quem, para quem é que conheceu São João Evangelista? Eu não conheci, mas São Policarpo de Esmirna conheceu. Então, São Uhum. Policarpo escreve o seu texto ou fala sobre aquilo que ele experimentou conhecendo São João. Então, isso tem uma importância fundamental. Não é um camarada hoje, eu escrevi hoje sobre São João. Eu escrevo fruto da minha pesquisa, do meu estudo. Agora, Uhum. o São Policarpo conheceu, né? Conheceu, né? Conheceu São João, conviveu com São João. Então ele tem uma autoridade para falar sobre São João que eu não tenho, não é? Uhum. Padre, uma Uhum. pessoa perguntou assim aí embaixo, é a Cristina, é sobre a Assunção de Nossa Senhora, se ela subiu, se ela não passou pela morte, né? Como foi? Eu Sim, só vou dizer assim, bem rapidinho, porque acho que está acabando o tempo, né? A sim. igreja acredita sim que Nossa Senhora passou pela morte, mas que essa morte de Nossa Senhora foi assim, como que num piscar de olhos, porque ao mesmo tempo que ela, inclusive quando a gente vai em Jerusalém, que a gente vai na igreja da Dormição de Maria, lá tem Uhum. um ícone muito bonito, onde no mesmo instante que Nossa Senhora morre, Jesus a ressuscita. Então, a igreja acredita dessa forma, que Maria morreu, porque ela foi redimida por Jesus Cristo. O único que não foi redimido foi Jesus Cristo, porque não tinha pecado. Maria também não tinha pecado, mas ela foi redimida já no seio da sua mãe. Ela foi preparada antecipadamente por causa de Jesus Cristo, entendeu? Então, ela é santificada antecipadamente em vista de Jesus Cristo. Mas ela passa pela morte natural, ressuscita imediatamente e é levada aos céus. Tem uma história que diz que que São Tomé, mas isso daí é historinha, né? Que São Tomé, para variar, chegou atrasado ao sepultamento de Nossa Senhora. É verdade, né? Que São Tomé chegou atrasado ao sepultamento de Nossa Senhora e pediu para ir lá ver o corpo, para se despedir de Nossa Senhora. E quando chegaram lá, o Já túmulo não estava estava mais. vazio, cheio de Oh, meu rosas Deus. perfumadas. Nossa Senhora tinha sido levada aos céus. Então, São sendo essa Tomé, história São Tomé, sempre São Tomé é atrasado aquele esse cara. não, São Tomé é aquele paroquiano que independente do horário que ele vai para a missa, sempre chega atrasado, né? É, Ô, exatamente. Senhor. Então, independente Padre, se olha, foi assim ou não, né, ela subiu aos céus. a gente tem assunto aí. Você é muito bom, muito querido. A gente tem assunto para 3 lives aqui. O povo, inclusive, escreveu isso. O Padre Clóvis tem que voltar. Padre Clóvis, muito bom. Que coisa maravilhosa essa live. Que bom ouvir vocês. Que bom ouvir o Padre Clóvis. Então, a gente tem 2 minutinhos, né? Tem outras perguntas. Quem sabe a gente combina se você topar uma outra vez, outro momento. Vai ser sempre muito agradável. Então, quero agradecer você, né? Foi um momento tão fácil, né, da gente viver, tão bom, e que você possa voltar outra vez, se a gente tiver a oportunidade, vai ser uma alegria para mim, uma alegria certamente para todo mundo. Como eu disse no início, tá vendo, gente? Eu não estava mentindo. É um padre que ama muito Nossa Senhora, que tem feito com que muitas outras pessoas também amem Nossa Senhora. Isso me alegra muito, né? Quando a gente encontra um padre conhecedor e muito devoto de Nossa Senhora,
que eu também sou completamente apaixonado. Eu fui batizado na igreja de Nossa Senhora de Fátima, né? E minha mãe, no momento em que, assim que eu saí do hospital, ela me levou diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima, onde a gente morava, porque eles passavam por uma grande dificuldade. Diz, olha, nós não sabemos se vamos conseguir cuidar dele, mas ele é teu, então cuida dele, né? E acho que ela cuidou tanto que eu fui padre, inclusive, sem dúvida, por causa disso, né? Então, te agradeço de verdade, queria pedir a sua bênção sobre nós, né? Que você possa abençoar esse povo, quem está aqui no Instagram, quem está no nosso Facebook. Tinham outras perguntas, mas o tempo voa e isso é bom, né? Bom sinal. Estão dizendo, Padre Clóvis, é de que igreja? Qual é a sua paróquia aí? Não tenho paróquia, sou do Instituto Divino Mestre, veio aqui em Tá, Brasília, fica na 601 Norte. O tá. Henrique Engels colocou aí, traz Padre Sim, Clóvis para a vigília, padre. Hashtag, sim. leva o Padre Clóvis para a vigília. É a nossa. Olha, padre, a gente vai ter que abrir a live, tem 5 segundos só para você dar bênção, pode Tá ser? bom, Eu vou tá bom. encerrar aqui, a gente abre só.